Olá meus amigos, mais uma vez eu estou aqui para trazer um vídeo para os ouvintes sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Quero falar hoje do assunto, abordar um vídeo sobre algo muito importante para o meu evangélico e para as pessoas que não são ainda evangélicos, que não têm o costume de ler a Bíblia. Porque há uma diferença daqueles que já são evangélicos, que têm um pouco de conhecimento, e aqueles que não têm nenhum conhecimento e que vão também ver este vídeo. Porque algumas igrejas, elas pregam a graça de Deus, a graça que é dada por Jesus Cristo. E outras igrejas, elas pregam a graça de Deus acompanhada com o cumprimento da lei que Moisés escreveu, os 10 mandamentos. E às vezes isso deixa meio confuso na cabeça das pessoas por não entenderem determinados assuntos da Bíblia. Os 10 mandamentos é motivo. As pessoas não sabem se nós somos salvos por cumprirmos os mandamentos ou se somos salvos pelo que Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Nesse vídeo de hoje eu quero vos falar a minha opinião, a conclusão que eu cheguei ao meditar na palavra de Deus. E quero falar sobre os 10 mandamentos de uma maneira bem abordada no Novo Testamento. Por Jesus Cristo, quando ele começou a ler o seu ministério, que ele subiu e ali ele assentou, e a Bíblia diz que ele ensinava as nações. Chegavam-se a eles muita gente para ouvir. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17, ele começa a dizer: não pense que eu vim destruir a lei. Não vim abolir a lei, mas vim cumprir. Ele veio cumprir aquilo que Moisés recebeu lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, que é o mesmo. E Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, ele falou para o povo que vivesse daqueles mandamentos. Os 10 mandamentos, ele deu origem a mais mandamentos. A mandamentos de todo tipo de comportamento humano. E havia punição severa para quem descumprisse os mandamentos. Chega a catalogar até 613 mandamentos tirados dos 10 mandamentos. E Moisés passou aquele povo que Deus estava criando. Deus criou um povo através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, e através das 12 tribos dos filhos de Jacó, que se tornou-se Israel, criou-se um povo para servir o único e verdadeiro Deus. Mas esse povo tinha que ter uma direção, tinha que ser dirigido, tinha que ter leis. Sem leis não há comportamento adequado. Sem leis vai estabelecer-se o caos no meio do povo. O Pentateuco, que é a constituição do povo de Deus. E os 10 mandamentos hoje, muita gente
não tem muito, digamos assim, digamos que não somos salvos por seguir a lei, não somos salvos por obedecer a lei, porque a Bíblia mesmo diz que pela lei ninguém será salvo. Porque a lei de Deus, ela é perfeita e nós somos imperfeitos. Então a Bíblia diz que aquele que quer viver pela lei, que tem que viver de toda a lei. E um só mandamento é suficiente para condenar a fé. Por isso que o Senhor Jesus veio cumprir a lei por cada aquele que acreditar que Ele foi enviado de Deus, que Ele é Deus, para dar a salvação através dele. Porque não somos capazes de salvarmos olhando por nós mesmos os mandamentos. Porque os mandamentos da lei de Deus, é impossível que alguém que é da geração ou da descendência de Adão tenha capacidade de cumpri-los. Somente Jesus Cristo, que veio para cumprir, foi capaz. Por isso que existe a expressão que nós somos salvos pela graça. Que o mais vil pecador, aquele que mais não merece nem mesmo a absolvição da justiça humana, receba a absolvição da justiça de Deus através de Jesus Cristo. Os 10 mandamentos, na verdade, ele traz grandes contradições entre religiões, porque uns entendem de um jeito e outros entendem de outro jeito. Mas eu pergunto para você, você conhece os 10 mandamentos? Para você. Se você não conhece, vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, para eu não ficar somente em minhas palavras. Os mandamentos estão escritos em 2 lugares da Bíblia. Vamos ler em um lugar que está escrito no 2º livro da Bíblia, em Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 8. E vamos dar um pulo adiante dos versículos e começar no 12. Por quê? Porque do 8 até o 11 fala de um mandamento. E eu não quero passar muito tempo aqui desperdiçando o vídeo não se tornar muito longo e não muito, às vezes, cansativos. Mandamentos da lei de Deus. Que Deus possa, nessa oportunidade, nos dar entendimento da sua palavra, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir o teu pensamento que você está agora. Os 10 mandamentos. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. É o primeiro. Não farás para ti imagem de esculturas. É o segundo. Não farás imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás,
porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Versículo de número 7, que é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora do versículo 8 vamos para o versículo de número 12. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o quinto mandamento, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Vamos ler ainda o 18. E tendo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o zunido da buzina, e o monte fumegava, então o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs para longe. Nós vimos aí que quando Deus se manifestou lá no Sinai, lá no Monte Horebe, o monte ele fumegava, o monte ele tremia, porque Deus mandou Moisés reunir, no capítulo 19, reúne o povo, porque ao terceiro dia eu vou vir numa nuvem espensa, eu vou vir e vou falar e o povo vai ouvir a minha voz. E ele disse: olha, consagrai o povo a 3 dias e limpai as suas vestes, tomai banho, né, andai bem limpinho para se apresentar. Não toqueis no monte, se tocar no monte vai morrer. Fique no pé do monte Horebe. Só Moisés ia subir. E Moisés subiu e ficou na subida do monte. E o povo todo reunido embaixo. E Deus veio e fechou o tempo como se fosse chover grandemente. Muito relâmpago, muito trovão, muita buzina e corneta e os anjos tocando e a voz de Deus estrondosa falando os 10 mandamentos. Quando Deus acabou de falar os 10 mandamentos que eu li, o povo correu para longe do monte, falou para Moisés: vai tu e fala com Deus e traz-nos as leis, porque nós estamos apavorados. E Hebreus capítulo 12 diz que Moisés também estava apavorado. Moisés ficou com a perna tremendo, mas Moisés venceu o medo e subiu. E passou 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. E ali ele recebeu de Deus as mesmas palavras que Deus falou e escreveu em 2 pedras. E Deus foi quem escreveu com o próprio dedo de Deus as pedras dos 10 mandamentos. São palavras que nós lemos na palavra de Deus e acreditamos. E estas palavras era para que fossem cumpridas, e aquele que não cumprisse veria a maldição da lei, porque as bênçãos por seguir a lei de Deus, e a maldição para
aqueles que não cumprem a lei do Senhor. E uma delas é a condenação eterna. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele cumpriu a lei, e todo aquele que se chega a Ele, Ele dá o direito também, por ter Ele cumprido, ter alcançado graça, ter voltado para o Pai de onde Ele saiu, para salvar-nos da maldição da lei e nós recebermos a graça de Deus. Eu creio que tem que ter mais vídeo para falar sobre um assunto tão difícil, que é se devemos cumprir a lei.